O Dan produz muito conteúdo legal sobre isso, mas o que a gente vai ver o Dan falar agora é como é que os dados podem ajudar os influenciadores digitais. Já parou para pensar nisso? O Dan já, e ele contou para a gente. A produção de conteúdo, né, ela tomou uma importância gigante no mercado, no setor global da economia durante a pandemia, né? Virou negócio, potencializou serviços, gerou a creator economy, que já existia antes, mas se consolidou, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer enquanto produção de conteúdo é analisar os nossos próprios dados. Seja você uma pessoa criadora de conteúdo, uma comunidade, ou seja uma empresa. Eu acho que principalmente as empresas. Porque a pessoa criadora de conteúdo, ela tá ligada ali no seu dado, né? De ela tá vendo se tá engajando. A empresa, às vezes, ela segue um método muito... eu tenho que fazer isso, muito engessado, eu não posso falar tal coisa, e aí ela acaba perdendo oportunidades. Então, por exemplo, empresas que se restringem a fazer collabs, porque não sabe se fazer uma collab com uma influenciadora vai dar algum problema, perdeu o formato do momento, né? Mas acaba, às vezes, produzindo um monte de conteúdo que não engaja, que não gera conversa, que eu chamo ali de conteúdo frio. Tá ali só para tapar buraco, para postar. E aí, não acaba entendendo. A plataforma não quer que você poste isso. Ela quer que você pague um anúncio por aquilo, que aí você vai alcançar o teu objetivo de marketing. Às vezes a empresa nem tem um objetivo de marketing. Ela só acha que ela tem que postar e ela fica ali falando sozinha e ganha 12 curtidas. Então, a gente tem que estar sempre olhando para esses dados, porque os algoritmos das plataformas mudam, as plataformas acabam mudando a forma como elas entregam o conteúdo, porque elas lançam novas formas, e o público também muda. O público que estava até dentro ali da pandemia, no começo, era um consumidor de conteúdo. No final, era outro. O de agora, totalmente diferente. Então, aquilo que você fazia há 2 meses atrás, num Stories ou num post no LinkedIn, às vezes já não funciona mais. E não é culpa sua, não é culpa do teu público. A plataforma não está ajudando você a entregar porque você não entendeu o que a plataforma quer que você faça. Eu acho que é essencial a gente usar dados na criação de conteúdo. Assim, eu tô sempre olhando os meus dados, assim, porque aí eu mudo, entendeu? Por exemplo, a gente estava lançando o evento agora, né? E abrir carrinho para venda de ingressos e tal, fazendo postagem. A gente postando, flop, nenhum engajamento. Aí você começa a ver que assim, aí você faz um vídeo, Reels, falando numa dor, numa vulnerabilidade de alguém, mete uma collab junto com alguém que tem um pouquinho mais de seguidor, que não é uma empresa, que não é uma comunidade, que uma empresa, uma comunidade, uma escola, são CNPJs. CNPJs não tem cara. As pessoas engajam com as pessoas. Então, por isso o papel do influenciador, da criadora de conteúdo é muito importante. Aí você vê que não adianta você ficar falando nenhum daqueles outros 10, 12 posts que você postou 2 a 3 vezes por dia, por semana. Faz só um Reels. Fala da vulnerabilidade, resolve algum problema naquele conteúdo, analise o dado e você vai ver que a grande maioria do conteúdo que dá certo é aquele conteúdo que você entrega alguma coisa para as pessoas. Então, usem esses dados. Assim, se eu pudesse, eu pagava todas as ferramentas que me trazem relatórios de dados, porque fazer alguma coisa de, eu acho que é isso, vamos fazer, ou vou fazer um negócio visual, criativo. Artista tem muito disso, né? Vai lá, posta um negócio mega conceitual, mas ninguém vai entender, porque por mais que você queira ser artista, você está se expressando, você precisa ter olhado dados para você mandar aquela sua mensagem, mesmo que ela seja conceitual, imagética, subjetiva, para atingir aquele público. Dá para fazer isso. E aí, quando você tem os dados, você analisa ele, aí você cria conversas incríveis, enriquecedoras e produtivas mesmo. Essas conversas extremamente positivas e enriquecedoras, que é o que a gente sempre busca fazer quando a gente produz conteúdo de forma online. Isso que é o bacana. É muito fácil para quem é
nativo digital, para quem sempre viveu dentro desse mundo, pensar que assim, pô, sempre foi assim a forma com que a gente conversa, com que a gente troca conteúdo, mas na prática, fato é que antigamente era muito difícil a gente ter um alcance muito grande quando a gente produzia um conteúdo nosso, e as redes permitem isso. Então, por que não usar os dados a seu favor justamente para isso? Para fazer com que aquele conteúdo importante, informativo que você tem, chegue mais longe, que você consiga conversar não só com um número maior de pessoas, mas com as pessoas que mais precisam. Então, foi muito legal a fala do Dan. A gente estava falando muitas vezes de C-level, coisas que podem parecer distantes no nosso dia a dia. Talvez tenha gente aqui com a gente na semana que produz conteúdo, que consome conteúdo, e olha que visão legal que o Dan trouxe pra gente. E o Dan volta, viu? Lembra aquilo que eu comentei com vocês, ele tem um trabalho muito legal voltado para pessoas com mais de 40 anos dentro do mundo da tecnologia. Então, ele volta, tem um vídeo que a gente preparou para a nossa noite de quarta-feira, aqui da Semana de Dados. A noite de quarta-feira, a gente vai ter uma mesa redonda justamente sobre carreira em dados. Desde a primeira edição da Semana de Dados, a gente traz esse foco em carreira, porque a gente sabe que é algo que é muito importante para a comunidade de dados. É algo que a gente se preocupa, né? Com a nossa carreira, é óbvio que a gente se preocupa com isso. Mas não só. Como dados, como carreira, como profissão, é algo bastante novo, todo o caminho, a trilha, a jornada também é muito nova. E está sempre em muita mudança, em constante alteração. Então, discutir carreira é muito importante. E a Semana de Dados é um espaço muito legal para fazer isso, que a gente, a comunidade de dados, a gente falando, trocando experiência sobre a nossa carreira, sobre como a gente quer que ela seja, sobre como ela é, como ela pode melhorar. Isso é muito importante. Na noite de quarta-feira a gente tem o André Pérez, ele é engenheiro de Machine Learning na Samap, a gente tem o Vinícius Ramos, ele é CDO na 99 Jobs, e também a gente tem a Rose, que é Head de BI daqui da Bix Tecnologia. Então vai ser uma conversa muito legal. Se você tem alguma dúvida, um questionamento de carreira, quer saber para onde ir, qual conteúdo você tem que consumir, o que é mais importante, se você quer dar o próximo passo, se você quer entrar na carreira de dados, quarta noite, 18h30, aqui na sua Semana de Dados, na nossa Semana de Dados, você vai ter a resposta para todas as suas dúvidas e quem sabe também tem muita coisa para iluminar, vamos dizer assim, para trazer coisas novas. O Evandro, ele comentou que eu tenho 48 anos, estou na área de TI desde 2000, há 15 trabalhando com TOTS e 3 anos estudando ciência de dados. Pô, Evandro, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, fico muito feliz. E espero que a gente traga muito conteúdo legal para você que está estudando ciências de dados. Muito legal que você está há tanto tempo e também que está agora vindo para... Agora não, já tem 3 anos, mas que está vindo aqui para a nossa área de dados. Espero que seja muito legal para você, espero que você goste da Semana de Dados também e continua com a gente aqui acompanhando. O Cláudio também falou que tem 41 anos, conseguiu migrar para a área de dados e hoje trabalha com engenharia de dados. Engenharia de dados justamente por onde começa toda a nossa jornada analítica. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência extremamente qualificada. Espero que a gente consiga trazer aqui no decorrer da nossa semana